Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Azevedo, continuando com as dicas aqui referente a eventos de SST para o E-Social, juntamente para responder algumas dúvidas dos nossos amigos contadores que precisam ali de um apoio das consultorias de medicina e segurança do trabalho da sua região para enviar os eventos de SST. Pessoal, eu criei aqui, fiz aqui de forma bem didática e eu quero passar para vocês entenderem aqui as questões dos eventos de SST. Aqui é uma pirâmide, aqui embaixo, na base da pirâmide, o que é que nós temos aqui? Então aqui a gente tem o governo, vou colocar aqui o GOV, nós temos o governo, nós temos o E-Social, na base, tá pessoal? Nós temos aqui um monte de legislação, um monte de NRs, um monte de decretos, legislação no geral. Então vamos colocar aqui no geral. Por que isso, pessoal? E aqui na base legal aqui, a gente poderia ter, vou até colocar aqui no cantinho, a gente até deveria ter aqui, fiscalização. É a base legal. Por que isso, pessoal? Quando a gente fala de E-Social, segurança e saúde do trabalho, eventos, de SST para o E-Social, quem é que criou a legislação? O que é a legislação? O governo foi lá desde 77, ou desde 94, criou o PPRA, agora criou o PGR, e aí por aí vai. Então o governo ele criou a legislação. O governo que faz a base legal. Então legislação são milhares mesmo. Quando a gente fala isso, pessoal, são milhares de normas, milhares de leis, milhares de decretos. A gente pode pegar o exemplo aí agora da pandemia. São mais de 5 mil municípios. Cada município criou o seu procedimento ali para prevenção do Covid-19, para um restaurante, depois criou para um estádio, criou para o transporte público, criou para os ônibus, cada um criou depois ali para o transporte aéreo, aí foi criou para o aeroporto, outro criou para as igrejas, então cada um criou o quê? Criou ali os planos de contingência, fez uma legislação específica. Imagine só, o cara tem uma franquia, tinha que atender o cara lá de Santa Catarina, outro da Bahia, cada legislação fala uma coisa. Porque no Brasil é assim, pessoal. No Brasil você pode, tá aqui a nossa Constituição garante que o município legisle, garante que o Estado faça a legislação e garante também que o governo federal faça a legislação. E assim vai, infinitamente assim vai. Mas não é isso que a gente vai discutir. Mas a base legal aqui, eu tenho tudo isso. Então, de segurança ao trabalho, eu tenho as NRs e tenho decretos, Então, eu tenho um decreto aqui, por exemplo, da aposentadoria especial. Mas, PPP, instrução normativa do INSS, por aí vai também. É um monte de legislação. Então, o governo aqui na base ele criou um monte de legislação. Aonde que tem a falha? A falha está aqui na fiscalização, Então, não adianta, o governo cria, ele cria e não tem braço para quê? Para fiscalizar. Tá bom? Por isso, aí ele não tem braço para fiscalizar. Tá bom, pessoal? Isso que a gente precisa entender. Então, ele não tem braço para fiscalizar. Aí, lá em 2014, foi criado o E-Social. Então, já faz 8 anos, que criou o E-Social. E o E-Social, ele veio com a ideia, com a sacada do quê? De um governo digital. É isso mesmo. A gente é um dos países que mais acidenta, mais mata por acidente do trabalho no mundo. É o segundo que mais faz isso, Por que é o segundo que mais faz isso? Porque falta fiscalização, falta o Estado estar acompanhando de perto. Então a gente vê tudo isso no dia a dia. Nós vemos tudo isso no dia a dia. Agora você deve estar acompanhando aí nos jornais, lá da Boate Kiss, Olha o acidente que aconteceu lá. Está relacionado aqui, por quê? No Estado nós temos aqui um ABCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, daqui é estadual. Depois aqui, lá no federal, eu tenho uma NR23, que fala também aqui de brigada de incêndio, combate. Aqui eu tenho o estado e tenho aqui. E deve ter municípios também que pode exercer o poder de fiscalização, de autoridade de fiscalização. Então, esse é um exemplo lá da Boate Kiss. Pois eu tenho outro exemplo lá do Ninho do Urubu, lá do Flamengo, mesma coisa. Não é assim? Não é assim? Eu tenho legislação para transformar container em moradia. Eu tenho legislação para fazer inspeção das instalações elétricas. Então, tudo isso eu tenho. Lá em Brumadinho também, no rompimento da barragem. Um monte de papel, um monte de legislação, mas um monte mesmo. Lógico que a empresa tem um monte de papel. Por quê? Porque ela está nessa base aqui, pessoal. Ela cumpre aqui.
ela vem cumprindo aqui essa legislação toda. Não é assim? Ela vem cumprindo essa legislação. Então o governo cria aqui centenas, milhares de legislação e vem cumprindo. E aí você do outro lado, você do outro lado profissional, contabilidade, RH, DP, contador, engenheiro, médico, enfermeiro, advogados, um monte de profissionais, um monte de consultores, eles entram aonde na base da pirâmide? E eu vou colocar aqui, falando aqui dos eventos de SST, então a gente entra aqui. Então nós temos aqui os contadores, na base aqui, no meio da pirâmide. Aqui embaixo tem um monte de legislação. Então o contador ele recebe. O contador, eu vou abrir aqui uma pizzaria. Então aí a primeira, a pessoa que quer abrir, o empreendedor que quer abrir um negócio, ele sai, pesquisando no Google, contadores, de referência em pizzaria, contadores da minha região. É assim que funciona, pessoal. É assim que funciona. Então, eu estou falando que pizzaria, poderia ser uma padaria, as coisas que a gente vê no dia a dia, no município mesmo. Na esquina tem uma padaria, vamos pegar bem o exemplo aqui da padaria. Então, na esquina aqui eu tenho a padaria, tá bom? Então, a pessoa quer empreender, ele quer vender pão, Então, ele vai, vou abrir um comércio, vou abrir uma padaria, então vou empreender. Então ele sai, primeira coisa, eu quero fazer o CNPJ, preciso abrir o CNPJ, tirar nota, aquela coisa toda. Aonde que ele vai? Porque aqui embaixo são milhares de legislação. Aí a pessoa que quer montar a padaria, ele vai buscar um contador da sua região para buscar as orientações. O que eu preciso para montar essa padaria? Então ele vem aqui no contador. Não é assim? Ele vem no contador, aí o contador vai, como que você quer? Faz um checklist ali com ele, faz um filtro, como que vai ser? Você vai ter funcionário, não vai? Quanto você está pensando em faturar? Vai dando aqueles passos, vai dando aquelas dicas. Ele vê a região, porque tem região que precisa para abrir o CNPJ, para abrir a inscrição municipal, precisa do ABCB, e aí vai dando as dicas. Então o contador é o primeiro contato aqui, tá bom? Aqui é o primeiro. Então nessa base aqui, o contador é o primeiro. Então tem a legislação, o empreendedor sai buscando as informações e esbarra no contador. Esbarrou no contador, aí o contador aqui, o que o contador, numa maneira ali simples, ou numa maneira de simplificar, falar que é fácil, ou numa maneira de não orientar corretamente. Eu posso ter contadores aqui e falar, para você abrir aí a sua padaria, você tem que atender uma vigilância sanitária do município, você precisa atender um AVCB, mesmo que seja simplificado do governo, não é assim? É assim que deve ser, pessoal? É assim. Você vai ter que registrar o funcionário, aí você vai ter que fazer um tal de e-social. Além disso, você vai ter que fazer o quê? Aqui, certificado digital, não é assim? Então o contador ele vai passando tudo aqui. E poucas vezes aqui o contador fala de SST. Quando fala superficial. Você vai precisar aqui, você vai admitir funcionário, você vai ter que fazer um tal lá de exame médico admissional. Pronto, acabou. Não fala nem de retorno ao trabalho, não fala nem de PGR, nem de LT, não fala mais nada. Então, com isso, com toda essa base que a gente está falando aqui, que são milhares de legislação, o empreendedor ele sai buscar o primeiro contato com o contador. Aí o contador passa um monte de coisa para ele. Passa aqui folha de pagamento, vai passando aqui, folha de pagamento, e vai passando. E aí aquele contador que já vai dar um plus ali para o cliente, ele fala, você precisa fazer um negócio de SST também, o exame admissional lá do seu funcionário. Pronto, morreu o assunto, Um ou outro vai falar, eu tenho aqui um parceiro da área de segurança ao trabalho, você pode conversar com ele vai te orientar melhor, Você quer montar uma padaria, nós vamos ter forno, mas olha só se o contador falasse assim, Você pode ter um forno lá na padaria, você pode ter a queimadura, Você pode ter que fazer exames médicos complementares para atender a vigilância sanitária. Então, quando a gente traz essa informação para cá, um monte de legislação, aí o empreendedor ele sobe, esbarra no contador, e aqui o contador fica dessa maneira. E por quê? Aqui
o contador, como ele já tem que declarar, ele tem que fazer empresa no site da Receita Federal, tem que fazer o AVCB no site do Corpo de Bombeiros, depois tem que mandar o cara fazer o certificado, depois ele tem que fazer a folha de pagamento no E-Social, depois ele tem que atender a vigilância sanitária. Então, tudo isso daqui, o que acontece? Eu tenho um monte aqui de fiscalização. E a fiscalização aqui é eletrônica, tá? É eletrônica. E aí o contador ele fica preocupado, porque aqui, vamos dizer assim, é ele que está responsável por isso, ele fica preocupado. E aí ele tem a fiscalização eletrônica aqui. E SST, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público do Trabalho e o E-Social SST, tudo isso daqui não tem fiscalização, é papel. Então está aqui na gaveta, está na escuridão aqui. Aqui está na gaveta. E aí, está na gaveta. Então aqui eu tenho a fiscalização eletrônica, onde o contador ele fica preocupado com tudo isso. Aquele contador que quer dar um plus a mais, ele fala um pouquinho de SST. Só que ele fala, ó, tem que procurar fazer o exame médico admissional lá dos seus funcionários. Tudo bem? Se ele tem um parceiro bom aqui, uma clínica, um engenheiro bom, um técnico de segurança, um enfermeiro bom, vem e já passa aqui os pontos, tudo que ele tem que fazer. Tudo bem? Quando aqui o contador não assume aqui, ó, você vai ter lá padeiro, a convenção coletiva fala que tem que pagar adicional de inicial, mesmo não tendo lá, mas tem que pagar que está lá na convenção. Olha, é assim que funciona. Pessoal, então essa é a regra. Então eu tenho uma base legal aqui, um monte de legislação, um monte mesmo, mas de segurança ao trabalho, fiscalização, zero. Quando eu venho para o meio da pirâmide, onde o empreendedor ele sai buscar as informações, eu esbarro no contador, o contador ele faz tudo aqui, tudo isso que a gente falou, folha social, ABCB, vigilância sanitária, certificado digital, constituir a empresa, contrato social, que vai lá para a junta comercial, tudo isso daqui ele faz e não tem como ser diferente. Por quê? Porque eu tenho fiscalização eletrônica, tudo isso daqui é digital, eletrônico, com certificado digital, procuração, tudo isso. Então tudo isso daqui é digital. Então não tem como o contador falar que, deixa isso daqui para depois, porque não valida, ele não faz a empresa. Tá bom? Estou pegando aqui o exemplo. E aí, o contador que é inteligente, ele fala um pouquinho aqui de SST, aquele contador que é responsável. Ó, você vai admitir, tem que fazer o exame médico admissional. Só que daí o cara faz só o admissional. Como não tem fiscalização, nem do Ministério do Trabalho, nem do Ministério Público, nem do E-Social, pode ser que eu só faça o exame médico admissional do funcionário. Só. Tá bom? Então aqui. Aí eu fiz aqui a legislação, aqui o contador ele orientou aqui as empresas, e no POM, né? Na ponta da pirâmide, você vê que ela é até menorzinha, eu tenho aqui o quê? As empresas. As empresas. Então, eu tenho um profissional de segurança ao trabalho, que a gente exige que o Ministério do Trabalho, ele cobre o E-Social, os eventos de SST, sim, já está lá desde o dia 13 de outubro, mas continue, não afrouxa com isso não, porque a gente tem uma grande oportunidade aqui de melhorar o quê? O ambiente de trabalho, melhorar a segurança do trabalhador, gastar menos dinheiro com o INSS, tudo isso porque vão fazer as empresas colocar a mão na consciência, referente à segurança do trabalho, que as empresas estão aqui. Aí o que acontece? As empresas elas ficam preocupadas com o quê? Com esses detalhes aqui. Os detalhes dos contadores, porque tudo digital, se não fizer trava a folha, se não fizer não emite a nota fiscal eletrônica, não é assim? Se não fizer não gera folha de pagamento, se não fizer eu não tenho meu certificado digital, eu não consigo o meu AVCB, não consigo o meu CNPJ, então as empresas se preocupam com isso daqui. Aquelas que conseguem passar essa burocracia e vão aqui para a ponta da pirâmide, elas se esbarram, elas têm que cumprir isso, mês a mês, aí paga a mensalidade para o contador, parabéns, não é assim? Mês a mês, é sem fim, o cara teve CNPJ, vai morrer pagando o contador, vai morrer pagando imposto, é assim, então as empresas que conseguem passar
toda a legislação que ela precisa atender para montar um CNPJ. Consegue contratar o contador e atender tudo isso daqui que está precisando. O empreendedor é assim, tá, pessoal? Fez tudo isso, ela vem para a ponta da pirâmide. E vindo para a ponta da pirâmide, aí a empresa aqui, ela, para virar o próximo mês, que aí o E-Social ainda fala aqui, eu estou falando da fiscalização eletrônica, dia 15 de cada mês, para virar o próximo mês, a empresa precisa cumprir tudo isso daqui, né? Precisa fazer tudo isso. Talvez não precisa fazer um ABCB, mas precisa fazer vigilância sanitária, se tiver que fazer admissão de funcionário, precisa fazer os exames, precisa fazer a folha de pagamento, precisa fazer o E-Social, precisa de ano em ano atualizar o certificado digital. Não é assim? É assim, pessoal. Então aqui precisa mês a mês. E aqui a segurança e saúde do trabalho, que não é, 94, mais de 20 anos, 2002, o PPP, 1977, as normas regulamentadoras, né? 1999, aqui o decreto, né, da aposentadoria especial. Então você tem tudo isso que não tem fiscalização, que fica assim. Não vou nem dizer que esse ponto da pirâmide ele faz se quiser, porque como ele tem um custo aqui, se ele for fazer, ele tem um custo para fazer essa documentação de segurança e saúde do trabalho, mas ele pensa assim, aí ele é orientado, não sei por quem. Ele é orientado, não faz não. Por que não faz? Porque você não tem fiscalização. Não faz, não tem fiscal. Para que você vai fazer exame médico demissional se você não tem fiscal? Não tem mais homologação. Para que você vai fazer exame de retorno ao trabalho? Está tudo bem. Para que você vai fazer PGR se você não tem risco? Olha as conversas. Para que você vai comprar EPI se você pode pegar uma toalha para tirar o forno, né? A assadeira de dentro do forno lá da padaria? Para quê? Não tem fiscalização. Esquece isso, segurança trabalhar assim. E aí, como eu não tenho obrigatoriedade aqui digital, não tenho obrigatoriedade, fica no papel, a gente não cumpre. Porque essa ponta da pirâmide, as que consegue passar, a gente pode colocar aqui, que algumas sim vão cumprir SST. Tem o seu SESMIT, seu técnico de segurança. Tem umas que nem liberam internet para o técnico de segurança. Tem umas que contrata a consultoria, vai lá de ano em ano, faz o exame médico admissional. É assim. Por que isso, pessoal? Porque o Estado aqui embaixo que criou isso. E aqui não é culpa da empresa, não é culpa do contador, que não faz a segurança ao trabalho. Culpa da incompetência do Estado. Né? A incompetência do Estado que não fiscaliza. Agora, a gente tem uma oportunidade aqui no E-Social para trazer uma luz em cima dessas informações. Pelo menos declarar para a gente começar a medir e saber como está o ambiente de trabalho, como a gente está avançando com isso. É claro, pessoal, eu não sou doido de falar que o E-Social vai evitar acidente, vai evitar doença, não. A gente sabe que não é isso. Tanto é que esses 25 anos de PPRA, PCMSO, não evitou doença e não evitou acidente. Nós somos o segundo país que mais mata no mundo por acidente do trabalho. E quando a gente fala isso daqui, a gente está falando para o governo, para o nosso ministro, Onyx Lorenzoni, que ele tem uma oportunidade para melhorar o ambiente de trabalho do Brasil. Ele sabe muito bem das informações do E-Social, porque ele usou bem essas informações lá naquele benefício, né, do benefício emergencial lá da pandemia, aquele que era 600, pois, né, ele entendeu o que eu estou falando. Então ele usou muito bem a base de dados lá do E-Social para liberar aquele benefício. Agora ele tem uma oportunidade muito boa, Ministério do Trabalho, E-Social, GovBR, INSS, Ministério da Economia, do quê? De trazer à tona essas informações da segurança e da saúde do trabalho. E informações, é de forma a declarar. Porque se continuar do jeito que está, pessoal, esse custo aqui, você sabe quem está pagando esse custo aqui? É o trabalhador, por não ter. Por que é o trabalhador? Porque quando ele se acidenta, fica doente, não tem fiscalização, Caixa Econômica não fiscaliza se a empresa está pagando FGTS, INSS não fiscaliza se está recolhendo a contribuição social lá, não fiscaliza isso.
Então, o trabalhador que paga, que ele fica acidentado, 16º dia vai para a rua, agenda uma perícia, vai lá, não tem nada, e fica vagando aí no limbo previdenciário. Então é assim. E nós não queremos mais que a segurança ao trabalho no Brasil seja feita assim. Não, nós não aguentamos mais. Então a gente precisa melhorar o ambiente de trabalho, nem que for com essas informações básicas para o e-social. Um exame médico, um PCMSO, um risco aqui, um EPI ali, coisinha básica que não precisa ter medo não, contador. Fica sossegado que a gente vai ajudar vocês. Agora, se a gente não cumprir, não fizer isso daqui que eu estou falando, não vai adiantar. E aí o governo ele não pode afrouxar, porque quem está pagando essa conta aqui é o trabalhador. Então o trabalhador paga aqui na metade e o INSS paga na outra metade. E o INSS paga na outra metade. É assim. Por quê? Porque como eu não tenho fiscalização, se cumprir e não cumprir, tanto faz, não é assim? Quem é que vai fiscalizar? Talvez quando o trabalhador vai no INSS, o INSS, quando ele vai sacar um FGTS, vai lá, é assim, né? Quando ele ficar doente, vai lá, não tem no INSS. Ah, precisa de uma aposentadoria? Não tem. Precisa da compra? Não tem, tá? Só que o INSS ele vai pagando aqui, vai. São bilhões de reais gastos com acidente, doença do trabalho no Brasil. E aí o que acontece, pessoal? Nós não temos uma visão geral dessas informações. Por quê? Porque essas informações continuam nas gavetas. E aí não adianta o governo ficar discutindo NR, publicar, tem que discutir NR, vamos discutir SST, vamos aprimorar a ZNHO da Fundacentro, vamos verificar o LTCAT para aposentadoria. Não adianta ficar criando legislação, ficar entupindo aqui a base da pirâmide, que na hora que eu subo para cá, o contador manda fazer só exame médico admissional. Ou aquele que manda fazer mais coisas, passa por uma consultoria, e a consultoria indica fazer mais coisas, aí você leva aqui para o empresário. O empresário, não, muito, dá para você enxugar, dá para você abaixar? Dá. Aí vem aqui abaixo, o mínimo, né? O mínimo. Aí o que acontece? Faz um ano, pô, já não faz mais, porque não tem fiscalização, não trouxe proveito nenhum. Por quê? Porque aqui embaixo o governo é frouxo na fiscalização de segurança ao trabalho. Então, pessoal, que a gente está dando dicas para você, contador, empreendedor, governo, abre a cabeça. E eu estou mostrando muito bem isso daqui, por quê? Porque a gente quer ajudar vocês a implantar sim os eventos de SST com todos esses, né? Não é com muito detalhe não, porque ele não é complexo. É ali com alguns ajustes que a gente já vai conseguir entregar esses eventos de SST, para a gente ter a oportunidade de melhorando o ambiente de trabalho no Brasil e melhorando aqui também para o INSS e também para o governo. Desde que a gente faça essa entrega e, é lógico, a gente tem a parceria do governo para a gente entregar e o governo comece a cruzar essas informações, tá bom, pessoal? Porque não adianta, né, governo, ficar criando um monte de coisa aqui embaixo e você não fiscalizar nada, tá bom? Pessoal, daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo para você com mais dicas referente à segurança e à saúde do trabalho e e-social nos eventos de SST.